Deputado, agora sim. Deputado, ontem nós tivemos aí a aprovação do texto base da reforma e você enfrentou aí na Câmara dos Deputados debates difíceis, árduos, nos últimos meses. Você foi um dos que se isolou para entender o texto, para trabalhar em relação à reforma. Como é que você entende esse processo a partir de agora, nessa tramitação da reforma da Previdência? Bom, Ananias, inicialmente, o resultado da eleição foi fruto de um trabalho que foi desenvolvido durante todo esse primeiro semestre pelas lideranças do governo, pelo Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que teve uma participação muito importante, pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, que mandou a reforma, que para nós do governo atual não foi uma oportunidade, foi uma necessidade. Governos anteriores tiveram a oportunidade de fazer com uma medida menos drástica do que o nosso. O nosso teve a necessidade de fazer uma reforma que foi possível para resolver, em parte, os problemas do Brasil, que começam pela reforma da Previdência. O resultado da votação mostrou que esse trabalho foi eficiente. Nós tivemos 379 votos. Esse número surpreendeu, deputado? 10 parlamentares. Ontem, no efetivo, nós tivemos 2 afastados por problema, 3 afastados por problema de saúde, que não estavam lá. Então, quase a totalidade pôde votar. E desses 510, 379 votaram a favor da reforma e 131 contra. Sendo que entre os votos a favor, nós tivemos ainda parlamentares do PSB e do PDT que tinham fechado questão, mas que não aceitaram a orientação do partido. Para você ver que houve um trabalho muito grande. E a própria população apoia a reforma porque sente que sem ela daqui a pouco vai faltar recursos para pagar todo mundo. No dia de hoje, nós vamos dar sequência, foi aprovado ontem o mérito, ou seja, o escopo principal da reforma foi aprovado. Mas ainda temos 14 emendas de destaque que serão votadas no dia de hoje, a partir das 9 horas, nós temos uma nova sessão, vai ser votada uma a um, sendo que para a aprovação de qualquer emenda ou destaque, há também necessidade de maioria qualificada, 308 votos, e agora já não é mais tão fácil para modificar. O governo não deseja modificar, uma ou outra que há um acordo, mas nós não queremos mais modificar, nem nós, nem aqueles que assinaram querem a modificação do projeto do mérito. Então, hoje devemos terminar isso. Existe um interstício de 5 sessões, que é regulamentar, mas que pode pedir uma alteração e encerrar o interstício, e nós votarmos já no dia de amanhã fazer a segunda votação. Mas ainda Deputado, é provável que não ocorra amanhã, e sim na sexta-feira a gente esteja fazendo uma segunda votação do mérito e da reforma. Ô deputado, essa reforma, a conclusão dela, você é vice-líder do governo, então você já tem um prazo, vocês devem ter estabelecido um prazo, a expectativa de que a reforma seja aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Até quando vocês têm como prazo e a expectativa de que ela esteja aprovada tanto no Senado, aí na Câmara dos Deputados, como também lá no Senado? Olha, na Câmara dos Deputados a gente acredita que vai ser aprovada até esse fim de semana, no máximo na semana que vem, porque tem um recesso. Eu acho que já há previsão da gente permanecer aqui até o sábado, foi dado o alerta aos deputados que vai ter a votação, e ninguém está faltando, pelo contrário, o quórum tem sido muito elevado. Então, acho que nós na Câmara vamos votar até esse fim de semana. Aprovado na Câmara, ela vai ser encaminhada para o Senado. E ali o Senado tem as condições de fazer alguma mudança ou não. Mas há um acordo que qualquer mudança, o mérito já esteja aprovado. Somente a parte que for mudada retorna para a Câmara para ser novamente votada na Câmara. Então não deve ter atraso. Nós acreditamos que o Senado não vai alongar demais essa reforma, a votação da reforma, pela necessidade de urgência que existe. É óbvio que eles têm autonomia para isso, mas há um consenso da necessidade. O resultado ontem da votação já teve uma precificação no mercado. O dólar caiu abaixo de 3,80, está 3,759.
um valor relativamente baixo, e a Bolsa subiu, passando dos 104 mil pontos. Então, nós sabemos que estão sendo observados e que a reforma dá um alento para que haja investimento na economia e, com isso, a gente tenha maior geração de emprego, investimento e condições de partir para outras reformas, que a próxima já é a reforma tributária, que nós já temos até relator designado para começar a trabalhar a reforma tributária, que também vai ser aprovada até o fim do ano, e aí vai ser possível fazer a mudança no fundo de participação de municípios. Aqui em Brasília foi bastante agitado, presença de prefeitos, associações, mas a gente conseguiu cumprir o que estava planejado, que é terminar a reforma da Previdência na Câmara até o fim do primeiro semestre. Deputado, a reforma da Previdência ela causou uma instabilidade muito grande no país nesse processo de tramitação e vem num processo assim, é bem verdade. E causa toda uma insegurança jurídica, a economia, essa volatilidade, você começa a perceber muito maior. Passando a reforma da Previdência, você acredita que a reforma tributária causará impactos como esses ou não? A economia já será diferenciada e a tributária não vai sofrer tantos impactos na economia? Aquela sensação, quando passar essa reforma as coisas melhoram. Você acha que na reforma tributária isso já vai ser mais tranquilo? Olha, a reforma da Previdência foi bastante complicada, muita discussão, mas está na sua fase final. A gente vai entrar na reforma tributária, que é outro assunto relevante para o Brasil, mas envolve também interesses diferentes. Nós temos estados como o nosso Santa Catarina do Sul do Brasil, que tem uma estrutura maior, melhor organizada, que tem uma base industrial e uma base que permite ao estado ter um certo desenvolvimento, ter melhor, mas nós temos a área do norte e nordeste do Brasil, onde não há indústrias. Nós temos a Zona Franca de Manaus, uma área que eu conheço, eu sou militar, já tive quase todo o Brasil, conheço bem a Amazônia, e ali na Zona Franca, quando você mudar a reforma tributária, você vai tornar quase inviável a permanência da Zona Franca e das empresas que lá fazem montagem de produtos. Então é uma das áreas que vai ser sensível, mas a gente já tem acompanhado palestras sobre a reforma tributária. Existe um economista chamado Bernard App, da FGV, que foi o proponente do escopo dessa reforma apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, e ele colocou nas suas palestras que um emprego no estado de Amazonas custa para o Brasil R$300 mil. Então, é muito caro manter a Zona Franca pelas isenções que tem que ter, e aí vai ter que negociar bastante com o estado e município, principalmente aqueles da região norte e nordeste, que dependem mais de subsídio para o seu desenvolvimento. Muito bem, deputado. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você. Bom dia. Tá bom. Muito bom dia, Ananias. Olha, eu convidei recentemente para ir em Joinville o jornalista Alexandre Garcia, que aceitou, nós vamos marcar. E ontem eu convidei o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, para ir a Joinville. Ele confirmou comigo que irá. Vamos ver se eu já consigo esse ano. Ele atuou em Joinville no início dos anos 2000, tem uma filha joinvilense e tem muito carinho pela nossa cidade. E a gente está dando aqui apoio ao pacote anticrime dele, que é uma necessidade, e que, infelizmente, ele tem sido combatido. A proposta de prisão na segunda instância, ela foi rebatida na comissão especial, não foi aprovada, e agora nós vamos jogar no plenário para aprovar a prisão em segunda instância, que o Brasil tem que combater o crime. Muito obrigado, Ananias, a todos vocês pela oportunidade de falar ao pessoal de Joinville e região. Estamos à disposição aqui em Brasília, trabalhando para mudar o nosso Brasil e ajudar o governo a retomar o caminho do desenvolvimento. Brasil, um abraço, Ananias. Muito bem, você ouviu o deputado federal Coronel Armando aqui no Jornal da Manhã, o vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, teve um papel importante na aprovação do texto base da reforma da Previdência, portanto, ouvimos ele aqui no Jornal da Manhã.